Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nos encontrarmos aqui, irmãos, mais uma vez. Muito embora já temos acho que uma semana ou 2 semanas que eu não postei vídeo devido ao trabalho e muitas coisas que têm acontecido que requer também a minha atenção. Porém, entretanto, a gente não passa aqui muito tempo sem colocar vídeo aqui, porque é o nosso ministério, irmãos, é anunciar a palavra de Iau. E se vocês sentiram falta de mim, de não ter aqui publicado vídeo, eu peço perdão a todos vocês, porque o intuito da gente é pregar o Evangelho. E nós hoje, irmãos, nós vamos falar de um tema muito importante, e é um tema que depende a nossa posição, o nosso galardão diante de Yahshua no seu reinado e diante de Iau em toda a eternidade. E nós precisamos, irmãos, entender o que é renunciar-se a si mesmo. Nós precisamos estudar profundamente a largura, a profundidade desse texto, desse tema que nós vamos estudar sobre renunciar-se a si mesmo. É muito importante, irmão, nós aprendermos essas coisas. Perdão. É muito importante nós aprendermos essas coisas para que nós possamos viver bem ainda aqui neste mundo e muito melhor no mundo por vir. Quando Yahshua pede de nós alguma coisa, ele não pede, irmãos, de nós para nos privar de alguma coisa. Pelo contrário, tudo que Yahshua pede a nós, ele pede para que nós tenhamos felicidade, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eu quero já abrir com vocês aqui o texto bíblico, Matitial 16, 24 até 28. Matitial 16, 24 até 28. Que diz para nós o seguinte, ó. Então disse Yahshua aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, que no caso não é cruz, é madeiro, né, irmão? Tome sobre si o seu madeiro, né? E siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem
virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, irmãos, antes de nós entrarmos aqui no que nós vamos deliberar, essa última parte do texto, que ele estava falando que naquele momento, alguns que estavam ali não iriam provar a morte sem que visse o Filho do Homem na sua glória. Evidentemente que Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, eles viram a glória de Yahshua. Eles viram a glória de Yahshua. Evidentemente que dentro desse contexto, nós podemos entender que quando Yahshua disse: alguns que aqui estão não provarão a morte sem ver a glória do Filho do Homem. E Pedro, Tiago e João, eles viram a glória de Yahshua no Monte da Transfiguração. Então isso se cumpriu. Quando Yahshua foi transfigurado lá no Monte da Transfiguração, Yahshua foi transformado em glória, e Pedro, Tiago e João viram Elias e Moisés ali conversando com ele naquela situação. Porém, nós hoje não vamos tratar desse assunto. Nós vamos tratar especificamente do assunto renúncia. O que é renunciar? O que é negar a si mesmo? E Yahshua, ele não pede para que nós venhamos a abrir mão de coisas que a gente precisa aqui, nessa terra. Ele não pede para a gente abrir mão de coisas que a gente precisa aqui, que a gente tem necessidade delas aqui na terra. E Yahshua pede para nós abrirmos mão de coisas que, por alguma razão, poderão nos prejudicar. Entendeu? Quando ele pede para que nós venhamos a renunciar a nós mesmos, ele pede pensando no nosso bem, irmãos. Porque quem não negar a si mesmo, ou seja, quem alimentar a vida da alma, a vida das paixões, do intelecto, porque a alma, irmãos, ela é as nossas ações, as nossas vontades, o nosso corpo em si. Aqui é carne e osso, mas dentro dele nós temos o Ruach de Yahweh. Dentro do nosso corpo nós temos as saídas das emoções, os desejos que a gente não pode dar à alma agora nesse momento. Tem coisas, irmãos, que a nossa alma deseja e que nós devemos renunciar com força, com determinação. Muitas coisas que a alma deseja, irmãos, nós precisamos renunciar. E eu quero dar aqui um exemplo de renúncia e de recompensa. Porque Yahshua, quando fala que nós temos que renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos, pode ter certeza, meus irmãos, minhas irmãs, que é sempre no intuito de nos proteger, de nos dar vida com abundância aqui e agora. E eu quero falar para vocês, irmãos, da minha cura sobre a diabetes. Como que Yahshua me curou da diabetes. E nós sabemos, irmãos, que uma pessoa que tem problemas com açúcar alto, problema com glicose, e não uma glicose comum. A glicose comum, irmãos, é aquela glicose
que vem a partir dos alimentos. E, por exemplo, o carboidrato nele em si mesmo, o carboidrato, ele não é o vilão da diabetes. Tem muita gente que pensa que o carboidrato é o vilão da diabetes. Não é, o carboidrato não é o vilão da diabetes. O carboidrato, irmãos, ele é algo que tem nos alimentos. Nos alimentos tem carboidrato. Nos alimentos eles têm carboidrato, ele não é o vilão. Porque, afinal de contas, se você come o arroz, ele tem carboidrato. O arroz integral também tem carboidrato. Menos um pouco do que o outro. Mas ele tem também carboidrato. Praticamente todas as coisas têm carboidrato. O vilão da diabetes não é o carboidrato em si. É você jogar diretamente açúcar no teu organismo, no teu estômago, de forma direta. Não é algo que você vai comer e vai virar açúcar. Então, quando você renuncia, por exemplo, um doce de abóbora, um manjar, um pudim, tudo isso é muito gostoso, irmãos. Mas essas coisas, elas já entram no nosso organismo em forma de açúcar. Essas coisas não é igual o carboidrato, que vai ainda virar açúcar. Quando você come macarrão, você está comendo carboidrato. Você não está comendo açúcar. Ele ainda vai virar açúcar. Mas no processo dessa metabolização do carboidrato, que ele vai virar açúcar, o seu organismo foi criado para metabolizar ele, preparar tudo. Por isso, quando você, por exemplo, quando você come macarrão, você não sente sede instantaneamente quando você come macarrão. Mas quando você come um doce de abóbora, um doce de coco, um pudim, um manjar, coisas que já são doces, imediatamente você sente sede. Por que que você sente sede imediatamente? Porque você já está levando o açúcar preparado. E isso é um coice nas células. Eu sou uma pessoa, meus irmãos, de sexta série do estudo fundamental. Eu não tenho nenhum estudo da medicina convencional, da medicina que as pessoas vão e fazem a faculdade. O meu estudo é Ial que traz para mim, através de Alcha, seu filho. E nós precisamos entender, irmãos, toda essa estrutura e entender a nossa parte no quesito renunciar-se a si mesmo. Nós precisamos renunciar. Ou você acha que quando eu vou no lugar que tem um pudim, que tem lá um doce de leite. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, meu irmão, minha irmã. Outra coisa que eu vou dizer para você. Quando você come um doce de leite, um pudim, um doce de abóbora, sem ter os pré-requisitos da boa alimentação, você está bombardeando o seu organismo. Quando você tem dentro da tua estrutura física os nutrientes da boa alimentação, se você por acaso experimentar um pouquinho de doce de leite, um pouquinho de pudim, um pouquinho de doce de abóbora, tendo a sua estrutura revertida da boa alimentação, o seu organismo não vai sofrer o coice que ele sofre quando você não tem uma alimentação saudável. Quando você não tem uma alimentação saudável e come essas coisas, come doce, é um coice nas células, é um bombardear o seu organismo. E nós precisamos, irmão, renunciar àquilo que traz prejuízo para nós. Renunciar, irmão, e é renunciar a tudo.
É renunciar a tudo, irmãos. Na minha opinião, porque eu fui criado com carne de porco, há muitos anos atrás, tem muitos anos que eu não como carne de porco e nem nunca mais comerei, porque eu aprendi que é uma carne que tem que ser renunciada. Ela não pode, a gente não deve nem tocar no cadáver do porco. Mas é uma carne que tem que ser renunciada. Se você quiser ter saúde com abundância, você tem que seguir a receita de Levítico 11. Levítico 11 ali tem uma estrutura de coisas que a gente pode e não pode comer. E por falar nisso, não me custa nada dar uma olhada aqui, irmão. Dar uma passadazinha em Levítico 11 para recapitular o que nós podemos e não podemos comer. Levítico 11. Não vou ler tudo porque ele é grande, muito grande, irmão. Vamos lá. E falou Iau a Marcha, Moshe e Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina deles comerei. Tá vendo? A fenda das unhas tem que dividir em duas e tem que ruminar. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. Está vendo, irmão? De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: todo que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo que não tem barbatana e nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatana ou escama nas águas será para vós abominação. Aí tem aqui a categoria das aves, né? Que nós não podemos comer. E eu não vou ler todo, senão o vídeo vai ficar muito longo, irmãos. Eu quero aqui continuar com a explanação sobre esse assunto. Então, irmão, nas águas dos rios, nas águas dos mares, irmãos, precisamos entender todo que tem escama e barbatana, tá? Por exemplo, a cavalinha, ela tem barbatana, mas não tem escama. Então, para nós, é imunda. O peixe-espada, ele tem barbatana, mas não tem escama. Portanto, é imundo. A moreia é imundo. A lula é imundo. Os crustáceos, né, os frutos do mar, de uma forma geral, por exemplo, o siri, o camarão, são imundos. E o camarão, irmãos, ele é o urubu das águas. Tudo que é carniça, aonde tem camarão, se jogar uma carniça lá, se você tirar uma carniça de dentro da água onde tem camarão, você vai encontrar camarão agarrado na carniça. E é imundo, irmãos. E para que nós venhamos a ter uma boa estrutura, nós temos que se adaptar à vontade do Pai. Trazer a vontade do Pai para a nossa vivência, para a nossa existência. Porque a vontade do Pai, meus irmãos, é que nós tenhamos vida. E tenhamos vida com abundância. E o Pai, Ele preparou esse cardápio para nós.
Ele preparou esse cardápio para nós, irmãos, e para que nós tenhamos vida. E evidentemente que a dieta principal dos seres viventes era sempre oriunda como é que eu posso falar? Era sempre oriunda dos vegetais, das frutas, dos grãos. Você pode olhar em Gênesis 1, 29. Eu vou aqui abrir com você, que é pequeno, dá para ler rápido. Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29 a 30. Que diz para nós o seguinte, ó. E disse o Criador: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Vocês prestaram atenção, irmãos? Tanto para os homens, como para os animais da terra, as aves, os répteis, a comida deles era verdura, irmãos. Era oriunda de hortaliça. E observe, irmãos, que Iau, ele não, como é que eu posso falar? Ele não excluiu nada. Ele disse que todas as ervas que produzia fruto e semente, as folhas, elas serviam de mantimento. Serviam de mantimento, irmãos. E você acha que não estava incluído nisso coisas que hoje são veneno para nós? Você acha que antes da queda Adão e Eva não podia usar dessas coisas que hoje são veneno para nós? Você acha que lá no tempo de Adão e Eva, antes da queda, eles não poderiam comer de tudo? E Yahshua, irmãos, ele nos ensina, o Criador Yahweh, através de seu filho Yahshua, nos ensina que a natureza humana antes da queda não era igual a que é agora. Vocês observaram que eu li, acabei de ler agora com vocês, que estava tudo à disposição, tanto para o ser humano como para os animais. A dieta era vegetariana. O corpo que Adão e Eva tinham não era o corpo que agora nós temos. A estrutura dos animais antes da queda não era agora essa estrutura que nós conhecemos. Com a entrada do pecado, tudo que era imortal passou a ser mortal. Aquele corpo que Adão e Eva tinham deixou de existir. Então, ficaram sujeitos às contingências desse mundo, às mazelas desse mundo. As mazelas que o pecado trouxe. E nós precisamos, irmãos, analisar tudo dentro dessa estrutura. E nós precisamos, irmãos, renunciar coisas. Olha só, eu vou falar para vocês. Além de eu comer carne de porco há muitos anos atrás, que eu não tinha a informação que eu tenho hoje, comia também todas as caças. E uma das caças, irmãos, que eu vi que a carne se compara, não é nem superior e nem inferior à carne de porco no paladar. A carne de porco no paladar, a paca, ela é algo que, se ela não for superior, o paladar dela, o gosto dela, se não for superior ao gosto da carne de porco, inferior não é. Porém, entretanto, eu não posso fazer a minha vontade. Se eu preciso renunciar, eu tenho que renunciar. Você que gosta de um porquinho, de um porco bem porco na linguagem mineira. Um porco bem porco na linguagem mineira. Na linguagem carioca é porco mesmo. Você que gosta, precisa renunciar, meu irmão. Porque se nós não renunciarmos, nós vamos
causar prejuízo. Porque Iau, quando pede para renunciarmos às coisas que agradam a alma, e no contexto, irmãos, de renúncia, são coisas, irmãos, que Iau pede para que nós venhamos a renunciar, que vai prejudicar o nosso intelecto, vai prejudicar o nosso discernimento. E como eu estava falando, irmãos, não é fácil. Ou você pensa que eu deixei de gostar de pudim? Eu me esquivo. Eu procuro me esquivar, sair fora dessas guloseimas. Se você quer ser curado da diabetes, você precisa renunciar a algumas coisas. Principalmente você que ainda não aprendeu a estrutura da boa alimentação. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar ele depois no card. Vou botar ele no card. O cardzinho que fica bem aqui em cima, aqui, ó, um ponto de interrogação. É só você passar o mouse aqui em cima, aqui, bem por aqui por perto, ó, bem aqui, bem mais ou menos aqui, nessa direção aqui. Você passar o mouse em cima, você vai ver o vídeo lá. O vídeo Alimentação Saudável. E é dali que eu comecei, irmãos, a fazer uso dessa alimentação saudável e passei a cuidar do meu corpo como ele deve ser. Já tem para mais de 20 dias, mais ou menos, se já não tiver feito meses, que eu não tomo nenhum remédio para diabetes. Eu tomava 6 remédios e já tem mais ou menos aí um mês, mais ou menos, que eu não tomo nenhum remédio para diabetes. Por quê que eu não tomo nenhum remédio para diabetes? Porque a cura está na alimentação, irmãos. A cura está na alimentação. Não adianta você orar para Iau curar a diabetes se a cura está naquilo que ele criou. Iau só enche, só entra em ação aonde nós não podemos fazer nada, onde nós não temos poder para fazer nada. Aí Iau entra em ação. Iau entra em ação, irmãos. E entra em ação de forma poderosa, de forma miraculosa, porque aonde a mão do conhecimento, do saber, não pode atuar para te trazer cura, para te trazer felicidade, Iau entra com sua especialidade. E a especialidade de Iau, irmãos, é o milagre. Iau é especialista em fazer milagre. Então nós podemos e devemos parar para analisar, irmãos. A chapa de Iau, ela é quente. A chapa de Iau, ela não é fria, não. A chapa de Iau é quente, irmãos. E para viver, para renunciar o próprio eu, não é coisa que você vê com facilidade. Não é coisa que se adquire com facilidade. É disciplina. E a disciplina, ela vem, irmãos, através do ruach de Iau em nós. Porque quem tem o ruach de Iau, o ruach de Yausha, tem também o domínio próprio. Se você não tem um domínio próprio, se você não consegue, vamos dizer assim, se você não consegue colocar em prática aquilo que você sabe que tem que ser colocado em prática, você tem que pedir a presença do ruach de Iau em você. Porque sem ele, irmãos, nós não podemos fazer nada. E Yausha disse, sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que invocar Iau e Yausha e pedir a presença deles em nosso ser. Porque ele prometeu que ele e o Pai farão em nós morada. E se o Pai e o Filho estiver em nós, nada nos será impossível. E nós precisamos, irmãos, entender toda essa estrutura. E quando eu falo para você, irmãos, de cura, é cura, irmãos. Por exemplo, toda sexta-feira eu vou na feira, faço o lanche lá na feira e
caldo de cana a gente paga uma única vez, irmãos. E bebe caldo de cana até enjoar. Porque o chorinho dele não é chorinho, é outro copo cheio. Se o seu copo estiver vazio, eles vão colocando e não cansa de colocar, não. Só que acontece o seguinte, nós temos que também ter uma estrutura moderada, ponderada. Antes, eu bebia 3 copos de caldo de cana. Hoje em dia eu estou conseguindo beber no máximo 1,5 e estourando 2. E o que acontece quando eu tomo o caldo de cana, irmãos? A glicose, normalmente ela sobe, mas também numa rapidez tremenda ela desce, porque o caldo de cana entrou integral, irmãos, não entrou em forma de açúcar refinado, como sendo modificado pelo homem, porque o adultério não é só o sexo fora do casamento. O adultério é você mudar a estrutura das coisas. Por exemplo, você pegar o caldo de cana e transformar ele no açúcar, transformar ele na rapadura. Já houve alteração, irmãos. Que Iau, ele não criou rapadura. Rapadura é criação do homem. É adultério, ou seja, adulteração do homem naquilo que Iau criou integral, criou perfeito. Iau não criou açúcar mascavo. Iau não criou açúcar demerária. Você que não pode usar o mel, na pior das hipóteses, não usa o açúcar branco. Agora, pior de tudo, não usa o adoçante. Porque o açúcar branco, o açúcar refinado, você ainda conhece a origem dele, sabe que veio da cana. E ali no meio dele tem osso, que as pessoas botam ossos, farelo de ossos no meio do açúcar. Não é só açúcar não, irmãos. Mas você sabe que a origem daquele açúcar branco. Não é bom a gente usar o açúcar branco, mas entre usar o adoçante e o açúcar branco, é melhor então usar o açúcar. Entendeu? Sai fora de adoçante. Você que usa adoçante, sai fora de adoçante. Você conhece a origem do adoçante, de onde ele veio? Sai fora de adoçante, meu irmão, minha irmã. Sai fora. Se você for usar adoçante, então usa o açúcar mesmo. Pela bondade de Iau, eu tenho sempre uma garrafa de 1 litro de mel. E a origem do mel, a procedência do mel, ela é garantida de que é um mel puro. E com uma coisa bem interessante, irmãos, 1 litro de mel. Minha mãe, toda vez que nós temos casa também lá em Belford Roxo, então toda vez que minha mãe vai lá, ela traz 1 litro de mel para mim. E 1 litro de mel, irmão, puro, 1 litro de mel puro, ela compra R$20, irmãos. Até nisso Iau abençoa a gente, que a gente conheceu essa pessoa e vende o mel puro, integral, puro. E 1 litro sai por R$20. Então, quando eu vou tomar aqui o meu café, principalmente o café, e é uma vez no dia, irmão. Café não é para tomar igual como quem bebe água. O café, o bom do café é você usar ele uma única vez. Uma única vez. Por quê? Porque o café, ele é estimulante. Ele é estimulante. E tem que ser uma única vez diária. Porque se for mais do que isso, você está colocando em risco. Vamos lá. Estourando 2 vezes, mas o correto, o certo é uma vez. Uma só vez. Porque o café é estimulante. E o nosso corpo, a única parte do corpo que não se exercita como os demais órgãos, até o respirar você consegue exercitar a forma de respirar devagar, respirar devagar, o aspirar mais forte, depois mais devagar. Isso são exercícios na respiração, entendeu? E que deve ser feito. Porém, o cérebro, a maneira de exercitá-lo é fazendo uma palavra cruzada, lendo a palavra de Iau,
entendeu? E ele se exercita assim, dessa maneira. Porém, o café é um estimulante. Ele não permite que o seu cérebro fique dentro da caixa craniana, que isso aqui, cabeça, chama isso aqui de fora, aqui é uma caixa craniana, e dentro dele está o cérebro. E o café, irmãos, ele faz com que o nosso cérebro entre numa atividade de aceleração de acordo com aquilo que Yao criou. Porém, entretanto, não pode ser mais do que uma vez. Eu aconselho uma vez, irmãos. Quem toma 3 pode começar reduzindo uma, tomar só 2 vezes, até chegar num ponto que você vai poder tomar o café uma vez só, de preferência logo na manhã, na parte da manhã, porque à noite ele certamente vai te causar insônia, entendeu? Exatamente porque ele mantém o cérebro numa atividade, e nós precisamos do cérebro com uma certa atividade logo quando a gente acorda. E observe que lá em Gênesis 1, 29 e 30, Yao fala de tudo ali. E se você for parar para analisar, fazer uma pergunta, irmãos, no tempo de Adão e Eva, a folha de comigo ninguém pode, existia ou não? Claro que existia, irmãos. Tudo foi criado por Yausha. Por Yao, aliás, através de Yausha. Tudo foi criado por Yao, através de Yausha. Isso está lá em Efésios 3, verso 9. Claro que existia. Aí é a prova de que aquele corpo era diferente do corpo que nós temos agora. Porque Yao falou, ó, todas as árvores que produzem fruto e semente, todas as ervas que produzem fruto e semente, árvore, é tremendo, irmãos. Poderia ser comido, até as folhas poderia ser comido. Com aquela estrutura de corpo que era de Adão e Eva antes da queda. E se alguém... Não estou falando de revelação aqui não, tá, irmão? Yao não me revelou nada, isso eu estou falando aqui de uma suposição. Se alguém disser que eles podiam comer até galho de alguma coisa, que aquele corpo era muito mais poderoso do que esse agora, irmão. Aquele corpo, eu acho que acredito que ele tinha capacidade de pegar um galho de alguma coisa e triturar ele e poder ser ingerido, irmãos. Eu não estou falando que... Até porque ali em Gênesis 1, 29, ela não fala de galho, não fala de madeira, que comer madeira. Não. E ela não fala disso. Muito embora, irmãos, que a gente come a casca, né? Por exemplo, a canela, o pé de canela, ele tem a casca. A gente come a casca, até hoje. Entendeu? E é algo tremendo, meus irmãos, quando a gente tem em pauta a receita de Yao. Quando a gente tem o conhecimento de Yao. Esse amigo que vos fala, irmãos, eu falo com tranquilidade. Você não está ouvindo uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Você está ouvindo um profeta de Yao. Um profeta de Yao, irmãos. Sob a liderança espiritual de Yausha. Porque Yao fala comigo através de Yausha. Entende isso? E é preciso, irmãos, nós termos todo o discernimento e buscar a qualidade de vida que nós podemos ainda ter aqui agora. Tomar cuidado com o sistema porco de saúde. Porque o SUS, irmãos, é sistema porco de saúde. O símbolo da medicina é uma serpente. A medicina. Medicina. Como que a medicina trabalha? Trabalha com medo, irmãos. Medicina. Ela trabalha botando medo nas pessoas. Entendeu? Dizendo, se você fizer isso, fizer aquilo, não é bom para você. Tem gente negando aí, irmão. Você pode abrir aqui aí na net. Tem gente negando o fato, dizendo que não pode comer banana.
que uma pessoa diabética não pode comer banana. É mentira, irmãos. Não tem nada que Iau preparou como alimento para nós, preste atenção, Iau preparou como alimento para nós que não possa ser comido, irmãos. Entende? Por exemplo, eu nunca fiz, Silvia também nunca fez, um doce de abóbora feito no caldo da cana. Para fazer um doce de abóbora, você é obrigado a usar açúcar. Mas se tivesse um doce de abóbora feito no caldo da cana, nós nunca testamos se quer fazer isso. A estrutura ia continuar natural, irmãos. A estrutura ia continuar natural. Por quê? Porque você não refinou o caldo de cana. Você apenas acrescentou ele na abóbora, sem ter refinado ele. Eu não sei, eu nunca testei para ver se é bom, se é possível fazer. Nunca testei. Mas se alguém fizer aí, um dia aí comenta. O doce de abóbora feito no caldo de cana. Não no açúcar refinado, mas no caldo de cana. Para ver como é que fica. Ver se vai ficar um paladar bom, um paladar comível. Porque se ficar, irmãos, e você comer, você está comendo algo natural. Algo que não passou por um processo de refinagem. Entende o que eu estou falando? Algo, irmão, que não passou por um processo de refinagem. Por exemplo, você sabe que o cacau integral, ele lá na fruta puro, ele lá branquinho, porque o cacau é branquinho, irmão, o cacau não é marrom. O cacau, ele é amarelo por fora a casca e dentro, quando você abre, ele é branco. E não tem problema nenhum comer ele daquele jeito ali. Mas quando ele vai para virar chocolate, ele passa por alguns processos. Ele passa por alguns processos. E quando ele vira chocolate, tem o chocolate amargo, que é aquele chocolate, acredito eu, que não leva açúcar nele. Que não leva ou não leva muito açúcar. Porque eu não acredito, irmãos, que o chocolate ele é feito sem levar açúcar. Então, ele passa por um processo. Olha só a coisa como é que é. O cacau, quando você pega, abre o cacau, você vê que é branquinho, igual um algodão. Mas quando ele se transforma em chocolate, ele fica marrom. Sendo que o processo que ele passa, nós conhecemos aí como é que faz o chocolate. Não é um processo, irmãos, que é igual do açúcar, do caldo de cana que vira açúcar refinado. Porém, entretanto, tendo o cacau na minha mão, integral do jeito que Iau criou, eu vou preferir comer ele daquele jeito. Daquele jeito que está ali. Tirando ele de dentro do fruto e comendo ele daquele jeito ali, irmãos. E você observa que ele não é amargo. Quando você abre ele e come ele do jeito que ele está ali, você abriu o fruto e come ele ali. Ele não é amargo, ele é doce. Ele é docinho. O doce que Iau colocou nele. Então, quando nós fazemos uso do açúcar, já açúcar, por exemplo, comer uma cocada. Não tem como você comer uma cocada e o seu corpo não pedir água. Não tem como, que você já comeu o açúcar direto. Não é algo que vai transformar em açúcar. É algo que já é açúcar. Por isso o nosso corpo pede logo água quando a gente come uma sobremesa. Um pudim, um doce de leite, um doce de abóbora, uma cocada. Tudo isso entra já como açúcar. E é um coice nas células. Por isso o seu organismo pede água. E eu aqui vou dar um conselho a vocês. Quando você acabar de almoçar, que comer uma sobremesa, seja ela um pudim, um doce de leite, um doce de abóbora, um doce de mamão, o seu corpo vai logo pedir água quando você acabar de comer essa sobremesa. Mas você não vai dar a água para ele
como geralmente você dá depois de 40, 50 minutos após ter comido. Você não vai dar essa água para ele. É lógico, você acabou de comer sobremesa e ele pediu água, você tem que dar. Mas você vai dar 2 dedinhos só 2 dedinhos de água. Não mais do que isso. Para aliviar o coice que as células tomaram, para poder processar aquele açúcar que está ali, jogar ele para as fezes, jogar ele para a urina. Por isso que quando a gente acaba de comer um doce, é instantâneo. Acabou de comer o doce, geralmente já está a sede. Então, não tome um copão de água, porque você acabou de almoçar e foi comer a sobremesa. A comida que tu comeu, ela ainda está sendo digerida pelo suco gástrico. Ela está sendo digerida ainda. Então, mas a sede que você sentiu não foi por causa do açúcar, ou melhor, do carboidrato que está se transformando em açúcar, que você está sentindo sede, não. Você só começa a sentir sede quando o carboidrato já vai virando açúcar. E isso acontece, irmão, por exemplo, eu quando acabo de almoçar, eu levo aí cerca de 40 minutos, 1 hora mais ou menos, sem tomar água. Sem tomar água. Leva mais ou menos isso. E eu observo que dentro desse período, a sede só começa a vir dentro desse período, entre 40 minutos e 1 hora. Porque quando eu acabo de almoçar, eu não tomo água. Dou uma caminhadinha aqui, 2, 3 quarteirões aqui em casa, aqui onde a gente mora, e fico aguardando a hora que o organismo vai pedir água, porque a hora que ele pedir água é a hora que eu vou dar. Você não deve dar água, beber água em cima da comida, porque isso aí é outro coice na célula que você dá. O suco gástrico que está sendo preparado para poder digerir a comida que você comeu, quando você joga água por cima dele, o teu organismo vai entender que você vai precisar, vai ter que produzir um suco gástrico ainda mais ácido, porque você jogou a água lá, você enfraqueceu o que já estava lá. Aí ele vai ter que produzir mais suco gástrico e com mais acidez. Aí é onde vem as úlceras, aonde vem os problemas de estômago, as gastrites e por aí afora. Então, irmãos, o renunciar não é algo que Yahshua está pedindo para você abrir mão porque ele quer te prejudicar. Ele, quando fala em renunciar, negar-se a si mesmo, ele quer que você tenha saúde com abundância já nessa vida. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. E aqui nós não estamos brincando de evangelho, não. Aqui nós não estamos brincando de profeta, não. Não estamos brincando aqui de profeta. Eu não estou aqui brincando com vocês. Eu estou aqui trazendo as instruções, irmãos. Dentro dessa conjuntura profética que vivemos agora, dentro de uma conjuntura que a própria medicina tradicional aí tem negado. Eu tinha um sobrinho, ele faleceu há pouco tempo, pouco mais de 2 meses, e a mulher dele negava a banana para ele, irmão. Só dava banana quando a glicose abaixava demais, aí ela dava banana para ele. E a banana não é algo que você tem que comer ela quando a sua glicose você acha que ela está baixa demais. A banana faz parte dos frutos, irmãos. Não estou dizendo que a gente tem que comer banana todo dia, não, não é isso. Mas ela faz parte da nossa dieta. A melancia é algo fantástico, que produz também a cura, que vai trazer também a cura do diabetes. Nós precisamos, meus irmãos, renunciar aquilo que nos afasta de algo e renunciar aquilo que prejudica a nossa saúde física. E se você não tem a capacidade dada por Yahweh de renunciar àquela sentença: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, o pouco é isso aqui agora que nós vivemos, esse é o pouco. Essa existência é o pouco.
E nós temos que ser fiel aqui nessa existência para que possamos herdar em nome de Yahshua, o Mashiach, a essência vindoura. A alma, irmãos, precisa ser violenta contra ela mesma. Você precisa ser violento contra você mesmo. O reino de Yahshua, irmãos, é conquistado pela violência. Violência contra quem? Contra as pessoas? Não, contra você mesmo. Violência em que entre você cumprir sua vontade ou não. Temos que ser violentos, irmão. Não temos que dar tudo que nossa alma quer, tudo que nossa alma pede. Nós não podemos dar. Irmãos, tem gente que perde tempo de qualidade de vida porque quer buscar para a alma tudo que deseja. Tem gente, irmãos, que perde a saúde porque quer buscar para a alma tudo que a alma deseja. Você quer ver uma pessoa que perde a saúde, irmãos, e muito rápido? É a pessoa que é extremamente focado no trabalho. Não estou falando aqui que as pessoas têm que ser vagabundo, não. Estou te falando que você tem que ser vagabundo, deixar de trabalhar, não. Você não pode deixar o trabalho ser um ídolo para você. Tem gente que se arrebenta todo, aí quando pensa que vai usufruir do fruto daquela conquista que teve através do trabalho, a pessoa morre. Eu perdi há mais ou menos uns 4 meses atrás um cliente. Ele tinha um táxi, ele era taxista, tinha um táxi. Parece que tinha umas 5 ou 6 casas alugadas. E tinha também alguns comércios alugados. Então ele estava conversando com o barbeiro dele, o barbeiro que me contou essa história. Ele estava conversando com o barbeiro dele, falando assim, eu vou vender esse táxi ou arrendar ele e vou viver agora para os meus netos. Chega de trabalho, vou me aposentar e vou viver para os meus netos. Quando ele tomou essa decisão, irmãos, ele falou isso com o irmão na sexta-feira à tarde. Ele tinha comentado isso com o irmão. Quando chegou no sábado à noite, ele já estava morto. Morreu, irmãos. Trabalhou. Quando ele pensou que ia agora curtir os netos, porque os filhos ele não pôde curtir, trabalhando, como é que ele ia curtir os filhos? Né? Às vezes ele saía, os filhos estavam dormindo. Às vezes chegava, os filhos estavam dormindo. Então não teve como curtir os netos. Quando ele pensou, os netos não, os filhos. Quando ele pensou que ele ia curtir os netos, porque ele ia parar de vez com o trabalho, ia ficar dessas rendas e da aposentadoria, é lógico. Morreu, irmãos. Então, a qualidade de vida precisa ter renúncia. Como você vai dar qualidade de vida para o teu filho? Horas de qualidade com ele, com trabalho ocupando o teu tempo e espaço. Como? E eu conheço, irmãos, gente que trabalha os 7 dias da semana. Ou quando não trabalha os 7 dias da semana, deixa o ministério da igreja comer aquele tempo que ele teria de qualidade de vida com a esposa, com os filhos, deixa o sistema religioso, a igreja comer esse tempo de qualidade de vida. No meio adventismo, irmão, no adventismo, o tempo de qualidade de vida, principalmente na liderança, os irmãos não, a membresia comum não, mas os irmãos que têm cargo, eles no Shabat não tem tempo de qualidade de vida com a família, irmão. Não tem, porque tem comissão para lá, comissão para cá, reunião disso, reunião daquilo. O tempo eu estou falando porque eu fui adventista durante quase 30 anos, e fui líder durante quase 30 anos, fui ancião durante quase 30 anos. No Shabat eu não tinha tempo de qualidade de vida com minha esposa, irmão. Muitas das vezes ela ficava em casa descansando e eu estava nas reuniões de grupos, de desbravadores, de aventureiro. Eu fui aventureiro. Era reunião de ancianato, era reunião de diaconato, reunião disso, reunião daquilo, comendo todo o nosso tempo.
pela bondade de Yahweh, hoje eu faço parte da igreja de Filadélfia, onde nós não perdemos nossos tempos de qualidade de vida. Hoje eu tenho muito tempo de qualidade de vida com minha esposa, porque, irmãos, agora o tempo de trabalho aqui dentro do ministério é esse tempo que eu estou gravando aqui com vocês. Essa quase 1 hora, que nós já estamos aqui quase 1 hora. E depois fazer a capa desse vídeo, fazer lá a introdução, a inscrição, a descrição do vídeo. Enfim, aí leva em torno de mais ou menos 2 horas. E depois disso, irmãos, eu estou livre para o meu trabalho, livre para a qualidade de vida, livre para testemunhar na rua com meus clientes. E nós precisamos entender essa estrutura de renúncia. Se não tiver renúncia, irmãos, e de repente você pode até ser um profeta em que Yahweh quer falar para você, quer revelar para você o ano do arrebatamento, como ele já revelou para esse amigo que vos fala e para outras pessoas também. Pelo menos eu acredito que a irmã Jerusa, a irmã do zap, que acho que é Ele Vive, o zap dela, eu acredito que Yahweh deve ter revelado para ela, porque ela entendeu algumas coisas que esse amigo que vos fala trouxe aqui nas entrelinhas de nossas pregações. E outros irmãos capazes de ter entendido também. E sabe que é um segredo de Yahweh, que não pode ser falado. Porque Amós 3,7 fala, e o Criador não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nem todo servo é profeta, mas todo profeta é servo. Então nós já temos o segredo dele, eu já tenho o segredo dele. Nunca vim para cá falar, porque é o segredo, eu tenho que respeitar o segredo do meu pai. Como é que eu vou chegar aqui, escancarar, abrir aqui o segredo do meu pai? Não tem como, posso fazer isso. E que Yahweh, irmãos, nos ajude a ter o discernimento, que Ele nos dê o poder para ter o domínio próprio, para ter a disciplina que precisamos ter. Porque os atletas, irmãos, eles treinam por uma festa que acontece a cada 4 anos, a festa das Olimpíadas. Eles treinam durante 4 anos por um evento que vai acontecer uma só vez naquele ano. E nós, irmãos, nós militamos uma causa, lutamos, degradamos contra o nosso desejo por algo que é eterno. Viver como rei e rainhas, príncipes e princesas, eternamente com Yahweh. Por isso a disciplina de renunciarmos aquilo que precisa ser renunciado, ela é importante, irmãos, ela é fundamental. E nós precisamos fazer isso. Precisamos renunciar. Porque sem renúncia, irmãos, não podemos seguir a Yahweh. Aquele que quer vir após mim, renuncia a ti mesmo. Ou seja, irmão, vocês estão observando, vocês estão entendendo a profundidade disso? Aquele que quer vir após mim, renuncia a ti mesmo. Porque se não renunciar a nós mesmos, nós não podemos ir após Yahweh. Estar com Yahweh onde Yahweh estiver. Ou vocês pensam que o espírito das pessoas que já se foram, esse espírito, eles estão com Yahweh e vai aonde Yahweh vai? Não, irmãos. Eles estão numa estrutura espiritual, guardado no paraíso, mas que não pode seguir Yahweh onde Yahweh vai, porque eles estão lá no paraíso. Seguir Yahweh onde Yahweh vai é para os vencedores. Seguir Yahweh onde Yahweh for é para os vencedores. É para aqueles que renunciaram aquilo que prejudicava a sua caminhada. Nós temos que abrir mão daquilo que prejudica a nossa caminhada com Yahweh. E a diabetes, irmãos, ela atrapalha até o entendimento, porque ela bloqueia.
parte do nosso cérebro fica bloqueado, fora de comunicação devido à diabetes. E nós precisamos expulsar essa doença que é a mulher do diabo. Diabetes é a mulher do diabo, nós temos que expulsar ela da nossa vida. E a gente expulsa através da alimentação, da boa alimentação, da alimentação saudável. Que ao faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e nos conceda de fato e de verdade o poder que precisamos para vencer. Que Ele seja a nossa força, que Ele seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.